Eliseu. Eu creio que muitos aqui conhecem a história de Eliseu. Obrigado. Sabe que ele foi um profeta enviado por Deus em Israel para continuar um chamado que era de Elias, né? Elias foi levantado pelo Senhor em um momento muito conturbado em Israel. Havia um demônio que estava em forma de mulher. Era uma mulher que era muito usada por Satanás, que era Jezabel. E um episódio interessante de Elias é ele diante dos 150 profetas, e que Elias manda descer fogo, o Senhor desce fogo e todos acabam perecendo. E Jezabel se levanta contra Elias, né? 850. E Jezabel se levanta contra Elias e Elias foge. Só que Elias se tem como coitado, ele se tem como vítima. Ele vai para uma caverna, ele lamenta, e o Senhor fala para ele: Elias, não é só você que está nessa peleja não, tem mais de 7.000 profetas na mesma situação que você, né? Todos nós que estamos aqui, saibam de uma coisa: nós não estamos sozinhos. Amém. Há alguém que está orando por você, alguém que está intercedendo por você, alguém que está colocando você em oração. Não se preocupe, se ninguém está colocando, a igreja do Senhor ora por você. E mesmo assim, porventura, se a igreja não orar, você tem o Espírito Santo que intercede 24 horas pela sua vida. Então, se apegue nele. E Elias, ele é alimentado pelo corvo. E ele lança uma profecia que Jezabel seria morta e que os cães lamberiam os seus orifícios, o seu corpo. Quem veio segunda-feira, hein? E mediante a isso o Senhor trouxe Elias de novo Deus tirou Elias da caverna, e apareceu um jovem chamado Eliseu. Eliseu disse para Elias: olha, aonde você for eu vou contigo. Segundo a história, provavelmente Eliseu era de uma família muito rica. E ele largou tudo para seguir o profeta, logicamente para seguir Deus. E naquele momento Israel estava passando, como eu disse, por uma dificuldade, porque estavam se matando muitos outros profetas, os profetas do Senhor, os verdadeiros profetas. Verdadeiros profetas que não se dobraram diante do domínio de Satanás. Você não vai se dobrar diante do domínio de Satanás, porque você é do Senhor. O Senhor te fez como uma árvore forte, você tem raiz e base na palavra de Deus. E tudo isso foi passando, até que um dia Elias falou: olha, o Senhor está me chamando, eu acho que eu vou partir. E Eliseu fala para Elias: eu vou junto com você. Não, você me entendeu, Eliseu, eu vou partir, estou indo. Não, Elias, eu vou contigo, meu mestre. Amém, vamos juntos. E os dois caminharam. Chega num determinado lugar, Elias pergunta para Eliseu: olha, o que você quer que eu te faça? Eliseu vira assim e fala: eu quero a porção dobrada do seu espírito. Ali foi um pedido muito ousado, porque naquele momento existia a escola de profetas naquele lugar, e os outros discípulos não quiseram seguir a Elias. Elias naquele momento era o cara em Israel. Você falasse de um homem de Deus, era lembrar de Elias. Ele era superior, podemos dizer, aos outros profetas, porque a intimidade que ele tinha com Deus era tamanha. E todos reverenciavam, lógico, com um determinado respeito, sempre adorando ao Senhor, a vida de Elias. E tinha Elias como exemplo. Só que eles não sabiam que andar ao lado de pessoas espirituais irá proporcionar vida com Deus, sempre vai proporcionar projetos espirituais, sempre vai proporcionar experiências espirituais. E Eliseu percebeu isso. Nós temos que estar ao lado de pessoas que são espirituais. Se você anda ao lado de pessoas que são carnais, você vai se tornar carnal. Porque o que acontece? Nós aprendemos comportamentos. Em que sentido? Nós nascemos com comportamentos inatos. Por exemplo, fome, sede. Isso todo mundo tem. Agora,
você vai adquirindo, conforme a sua caminhada, conforme a sua idade, vários outros comportamentos. Por exemplo, se você mora numa família onde todo mundo fala alto, bem provavelmente, estou dando um exemplo simples, bem provavelmente você vai falar alto, né? Você chega ali na mesa de jantar, todo mundo diz, fulano, dá uma olhada aqui. Isso se torna comum. Se você mora numa família onde todo mundo é mais tranquilo, mais contido, obrigado, Ale, você vai falar de uma forma mansa, branda, tá? Então por isso que todo italiano é escandaloso, né? Então, e nós aprendemos comportamentos, tá? O comportamento que você aprende, você vai levar ele adiante. Então o comportamento aprendido está ligado a relacionamento. O ser humano é o ser mais ignorante quando nasce para se tornar o ser mais inteligente com o seu desenvolvimento. Então Eliseu, ele tinha noção que ele iria aprender com Elias. Ele sabia que essa aprendizagem seria boa para ele. Por isso que ele não saía do lado de Elias. Vamos dar um exemplo no Novo Testamento. Jesus sempre estava ao lado de Jesus, Pedro, João e Tiago. Esses homens aprenderam muitas coisas com Jesus. E após a morte de Cristo, eles refletiram aquilo que Jesus ensinava para ele. O Senhor quer que nós venhamos refletir aquilo que Ele passa para nós. Aquilo que Ele passa para você. E a partir disso, olha só como é interessante. Várias outras vidas, foram sendo transformadas por Pedro, João e Tiago. E nós estamos aqui por causa, logicamente, primeiramente de Jesus e por causa desses 3 apóstolos, porque através de Pedro se fundou a igreja. Oh, glória! E a partir disso a igreja se expandiu e foi para os 4 cantos da terra. Ou seja, esse comportamento que foi aprendido foi desenvolvido e foi também passado para outras vidas. Amém. E Eliseu, ele sabia que com Elias ele teria uma aprendizagem muito boa. Ele sabia com quem ele estava andando. Tanto é que nesse momento que Elias falou, olha, eu vou morrer. Não, Senhor, eu vou estar do seu lado. Peraí, você não entendeu, eu vou morrer. Não, eu vou estar ao seu lado. E chegando num determinado lugar, se nós formos pegar aqui em 2 Reis, capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que há uma história muito linda em que Elias joga a capa para Eliseu, simbolizando o quê? Uma autoridade. Olha, eu estou te passando a autoridade que eu tenho através do Espírito Santo e você vai usá-la e vai ter mais uma porção dobrada em cima disso. Era autoridade, unção. O Senhor, Ele vai nos dar aquilo que nós pedimos. Se você pede poucas coisas, o Senhor vai te dar pouco. Falando do lado espiritual. Se você pede unção, poder, autoridade, Ele vai te dar. Mas para isso, o que? É um trabalhar. Porque Ele precisa te transformar primeiro para Ele te dar. É a mesma coisa quando você pega um filho, ele fala, ai pai, eu quero um determinado brinquedo. Tá bom, mas para isso dar condições. Você vai primeiramente passar de ano, estou dando exemplo. Você vai lavar meu carro todo fim de semana e assim sucessivamente. E aí eu vou te dar o seu brinquedo. Com Deus é diferente. Você quer poder, autoridade? Tá bom. Então você vai ouvir os meus mandamentos, você vai ser fiel, você vai andar conforme a minha palavra, conforme aquilo que está nas minhas escrituras, conforme o meu querer e a minha vontade. E Eliseu se submeteu a isso. E segundo a história, o próprio Elias jogou a capa para Eliseu, demonstrando um sinal de companheirismo entre ambos. E naquele momento, Eliseu se torna sucessor de Elias. E é uma tarefa difícil, porque, como eu disse, Elias era o cara. Ele era um homem muito respeitado em todo Israel. Inclusive todos tinham medo de Elias.
E quando Eliseu sucedeu Elias, havia um trabalho a ser feito, que era profetizar sobre Israel. Porque Elias cumpriu a sua missão, e esse legado ele foi deixado como exemplo a ser seguido. E o interessante é que Eliseu, ele vai caminhando, ele vai andando, e chega num determinado momento que duas crianças tiram sarro da cara dele, ele, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele orou e fez com que o urso comesse aquelas crianças. Coisa linda. Está entendendo? E a outra passagem que Eliseu está do outro lado do mar, de um rio, e o machado vem até ele. Imagine só, ele orar e o machado fazer assim, do outro lado. É como se eu estivesse aqui, o machado estivesse ali na frente. Senhor, me traga esse machado aqui. Parece o martelo do Thor. E naquele momento, Eliseu estava começando a crescer em Israel como profeta. Até que chega Naamã, Neve assobe a terra. e chega para eles. Naamã era um chefe do rei da Síria, e Naamã é cometido por lepra. Ele chega e ouve falar de Eliseu, e ele vai até Eliseu, e Deus usa Eliseu para curar aquele moço. Mas para você receber sua cura, você precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que é o Rio Tietê de hoje, até pior. Muitas vezes, para nós recebermos a nossa vitória, nós temos que nos humilhar perante o Senhor, porque é através disso que nós vamos obter o resultado. Porque a humilhação, ela vai preceder a honra. A Bíblia diz em Tiago que Deus, ele exalta os humildes, e o soberbo, ele humilha. Por quê? O Senhor não gosta de pessoas soberbas. E cada vez mais eu vejo isso, que o Senhor não tolera pessoas soberbas. E foi indo, até que chega esse episódio que o rei da Síria estava planejando fazer guerra com Israel. E Deus, ele revela a Eliseu. E Eliseu passa isso para os comandantes de Israel. Até que chega no ouvido do rei da Síria. E ele pergunta, uai, como é que pode? Quem contou? Quem abriu a boca para falar para Eliseu dos meus planos? Foi algum de vocês? Não, Senhor. Não. Foi. Há um profeta lá em Israel que ele profetiza, e Deus já revelou a ele tudo o que o Senhor estava pensando e comentou conosco. Há um profeta lá, então vamos atrás desse profeta. E Eliseu era um homem muito seguro com seu relacionamento com Deus. E quando a tropa chegou perto da casa de Eliseu, o seu discípulo, um jovem, olhou e viu aquela tropa enorme. Ele falou, meu Jesus, o que eu faço aqui agora? O que é que eu faço? Aonde eu vou? Aí ele chega para o seu mestre e fala, Senhor, o que eu faço agora? Eliseu olha para o rapaz e fala, meu filho, em outras palavras, você não tem confiança em Deus, não? Aliás, as escamas estão nos seus olhos, você não consegue enxergar. É verdade. Eu imagino só a calma de Eliseu, né? Aquela tropa inteira de exército de inimigo, ele sentado, tomando seu café. Calma, calma, meu filho. Eu vou fazer aqui uma oração por você. Vem cá. Senhor, eu peço que o Senhor só abra os olhos dos seus filhos, do seu filho. Até interessante, se nós formos lá para o Novo Testamento, nós vamos ver que há um cego que Jesus fala a mesma coisa.
O Senhor quer que abrir os nossos olhos espirituais. Isso. Interessante que aquela oração não foi para que o exército inimigo fosse embora. Foi para que os olhos do moço fossem abertos. Eita! Ai! Por quê? A gente sabe que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente duvida daquilo que Deus tem para nós. E Deus, Ele quer que nossos olhos sejam abertos para que nós venhamos a enxergar o porvir. Eu sempre falo isso nos novos convertidos. A visão do Senhor é uma visão futurista. Nós temos uma visão limitada. Eu estou enxergando aqui o quê? 50 pessoas, uma guitarra, um teclado. O Senhor, Ele está vendo daqui a 10 horas, por exemplo. O Senhor, Ele olha com uma visão ampla. A nossa visão é limitada. E o Senhor quer abrir a minha e a sua visão nessa noite. Amém. Muitas vezes o que nos impede de obtermos a vitória são as vendas espirituais que estão nos nossos olhos. É verdade. Aí o que acontece? Nós passamos a agir como carnais. Eita! A dúvida, ela não provém do Senhor. É incredulidade. Se você está com dúvida, não faça porque isso não provém do Senhor. O Senhor, Ele trabalha na certeza. Por mais que o mundo inteiro esteja falando contra e você tenha uma convicção em Deus de que aquilo ali é certo, que determinada situação é certa, se apegue nisso. Mas saiba que para toda decisão há uma consequência. Por isso que nós temos que ter a intimidade com o Espírito Santo. Aleluia! Porque se não é Deus falando, você se perde. Você acha que é a voz do Senhor, mas não é. Às vezes é o seu consciente ou subconsciente. Aquilo que está lá atrás. Há um psicólogo que fala que nós temos sombras. Essas sombras não são visões, não. O que ele quer dizer com essas sombras? São coisas que nós queremos, que estão guardadas dentro do nosso eu, e que em momentos de dificuldades, em momentos de tomar decisões, elas vêm à tona. Ai, Jesus, eu falei isso. Vou dar um exemplo. Eu quero comprar um carro. Vou dar um exemplo. Tudo bem. Senhor, é de Deus é do Senhor eu comprar um carro? Sua vontade é tanta que você cria na sua cabeça que sim. E muitas vezes Deus não fala nada. Deus não abre nem a boca. E como eu falei, a dúvida, o silêncio não é do Senhor. Quando ele fica quieto, ou ele quer trabalhar em algo em nós para nos dar a vitória, ou que ele realmente não está naquele negócio. Por isso que nós temos que ter a intimidade. Por isso que nossos olhos espirituais têm que estar abertos. Porque nós não vamos conseguir trabalhar, e o Senhor não vai trabalhar em nós, quando nós estamos com as vendas. E o Senhor não fala nada para você, e você vai lá e compra o carro sem a direção de Deus. Estou dando o carro como exemplo, tá? Isso para várias situações da vida. Aí você se atola em dívida, fala, Senhor, o Senhor falou comigo. Não, eu não abri minha boca. Você tomou essa decisão por si próprio. E o Senhor queria mostrar para aquele jovem que havia um profeta escolhido pelo próprio Deus, e que o próprio Deus queria mostrar que aquele jovem poderia romper no mundo espiritual. Nós podemos romper no mundo espiritual. Você pode romper no mundo espiritual. A situação que você está passando, você consegue romper. Mas como há esse rompimento, como eu consigo? Primeiro, você tem que estar em intercessão com o Senhor, você tem que estar em intimidade, não tem que ter pecado, estar em santidade, buscando e aguardando no Senhor, sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. E saiba, queridos, muitos vão falar o contrário. É verdade. Às vezes muitas vozes vão querer atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor.
No caso desse jovem, a incredulidade queria atrapalhar com que ele fosse além daquilo que Deus queria para ele. Nós podemos romper. Isso vai depender única e exclusivamente de você. Esse romper tem que vir de dentro. Esse romper tem que vir do seu espírito. Quando a Bíblia fala que nosso espírito se anela ao Espírito Santo de Deus, está ligado a isso também. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. E no momento que ele intercede por nós, ele sabe o que é o melhor. E quando você está para tomar alguma decisão, está passando por algumas circunstâncias, ele vai tocar no seu espírito para mostrar qual é a decisão correta. Se nós formos ver em Marcos capítulo 10, 48, vai dizer assim, que vai falar do cego Bartimeu. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As trevas se levantam contra os ungidos de Deus. Mas o momento de romper é um momento crucial. Eita glória! O Senhor queria que aquele jovem rompesse. O Senhor queria que aquele cego também rompesse. Porque tudo estava conspirando contra. E aquele jovem de Eliseu estava no momento de escuridão espiritual. Ai, que maneiro! E talvez havia uma voz dizendo para ele ficar quieto, como o cego Bartimeu. Mas em momentos de escuridão nós temos que clamar ao Senhor. É em momentos de dificuldade que nós temos que exercer aquilo que Deus nos chamou. Naquele momento o Senhor abriu os olhos daquele moço. E ele viu vários anjos. Vários e vários anjos. Eu vou tirar isso aqui. Por favor, Roger. E tanto Eliseu quanto aquele jovem viram vários e vários anjos, e cavalos, e carros de fogo. O interessante é que eles estavam em redor de Eliseu. Há uma milícia de anjos, ministradores em favor da sua vida. Existem anjos guerreiros, que eles guerreiam 24 horas. Nós falamos ontem aqui na aula de teologia, na aula dos novos convertidos. Existem anjos que têm a função de adorar, anjos que têm a função de guerrear. E nesse momento haviam anjos guerreiros. Daniel estava no momento de dificuldade, no momento de opressão também. E o Senhor fez com que o anjo trouxesse a vitória a Daniel. Hebreus capítulo 1, 14 diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores que ministram em favor da minha e da sua vida. E aqueles carros e cavalos de fogo estavam ao redor de Eliseu. Isso era uma prova de que Deus estava com aquele povo. O Senhor, Ele tem mostrado que é contigo. O Senhor, Ele tem feito milagres na sua vida. Muitas vezes a gente acha que o milagre é apenas um coxo sair andando, um cego ver. Mas se você está aqui, já é um milagre do Senhor. E como eu disse lá em Hebreus capítulo 1, 14, os anjos ministradores ministram em favor daqueles que estão e vão obter a salvação. Se você é um salvo do Senhor, você tem esse exército ao seu favor. Há muitos pregadores que falam: eu quero dizer, se há um demônio aqui, Senhor, envia um anjo dissipando, quebrando, repreendendo,
em nome de Jesus, desfazendo e guerreando em favor da tua igreja. E muitas vezes nós, pela nossa visão pequena, nós não conseguimos enxergar além daquilo que o Senhor quer. Tem uma foto que eu vi acho que no WhatsApp, no Facebook, de um rapaz andando e uma guerra espiritual, anjos e demônios. Eu creio que é assim, porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor como um leão, querendo tragar as nossas vidas. Mas eu quero dizer algo para você: você é selado por Deus. Assim como Eliseu estava cheio do Espírito Santo, e através da vida dele, o Senhor deu vitória a Israel, eu quero dizer que o Senhor vai dar vitória para você. Mas Ele requer apenas uma posição sua. Uma posição de fé, de integridade. O Senhor quer quebrar cadeias. O Senhor quer que você seja liberto ou liberta pelo poder do nome de Jesus. Amém. E o Espírito Santo vai fazer proezas, eu creio. O Senhor é fiel. Salmos 34, 17 diz que os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as suas tribulações. Se um justo clamar, o Senhor vai libertar. Se você é justo, receba a libertação direto do Senhor. Se você é justa, receba a libertação do Senhor. Eu creio que Jesus não morreu numa cruz apenas para nós obtermos a salvação. Eu creio que Ele morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos uma vida de santidade, uma vida de bênção, em todos os aspectos, na área espiritual, na área financeira, na saúde. Porque senão a palavra de Isaías não iria vir à tona, que Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Outra coisa que Deus faz é confundir os nossos inimigos. No versículo 18 vai dizer: e como desceram ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente com cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Vocês percebem que a cegueira aqui é algo demoníaco? Porque como eu disse, o jovem estava preso nas coisas mundanas. E a oração de Eliseu foi ao contrário. Aqueles homens estavam com os olhos abertos e foi colocada uma cegueira. Para quê? Porque muitas vezes o inimigo vem por vários caminhos, mas por 7 ele fugirá. E o Senhor se levanta em favor da minha e da sua vida. Aleluia. Isaías 41, 11 diz: todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Sabe o que aconteceu com esses soldados, com essa tropa inimiga? O Senhor colocou a cegueira neles, e Eliseu os conduziu até o rei de Israel. E chegando lá, o rei de Israel perguntou a Eliseu: olha, mestre, o que eu faço? O senhor quer que eu mate, os fira? Não, Eliseu disse: dê para eles pão e água. Pão é a palavra de Deus, água é o Espírito Santo. Pregue a palavra de Deus para aqueles que te perseguem. Fale do Espírito Santo para aqueles que muitas vezes te humilham. Ai, coisa grande! E comam, e bebam, e vão para o seu Senhor. E olha só, não houve nenhum derramamento de sangue. Aleluia! Meu Deus, Tu és poderoso! Não houve nenhum tipo de derramamento. Por causa que Deus estava naquele lugar. Amém. Então, que nós venhamos a ter os nossos olhos abertos, os olhos espirituais. E Bartimeu, interessante que quando ele abriu os olhos, ele conseguiu enxergar a videira verdadeira face a face, que é Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer se revelar a mim e a você.
Ele quer que nós venhamos a ter uma revelação de quem é o Senhor. Amém, Jesus. E muitas coisas na sua vida serão mudadas. Amém, Jesus. Você vai ser liberto, você vai ser liberta, você vai ser transformado. Às vezes nós estamos passando por situações de dificuldades. Mas assim como Eliseu foi usado por Deus para aquele homem, para aquele jovem, eu quero orar e ser usado por Deus para você, para que você tenha também esse discernimento de espírito. Ter os olhos abertos. E mais do que os olhos abertos, ter a certeza de que o Senhor está do seu lado. Porque foi continuado, a continuação do versículo, que os inimigos foram humilhados. O Senhor, Ele quer nos exaltar, Ele tem honra. Mas para que haja essa honra, é necessário uma busca intensa da presença do Senhor. Eu quero orar por você agora, nesse momento. E tem muitas vidas aqui que estão no cativeiro e acham que estão livres. Ai, Jesus. Há muitas vidas aqui que estão presas por demônios mesmo. E o Senhor quer libertar. Há vidas aqui que querem o Senhor, mas por esse demônio outras coisas são mais importantes. Vem para o culto como só o corpo mesmo. O Senhor não quer isso. Ele quer te levantar. Então feche os seus olhos. Você vai cantar uma música? Tem uma música aí no esquema? O Roger vai adorar o Senhor. E você feche seus olhos que eu vou orar por você. E eu creio que você vai ser liberto e transformado. E eu vou pedir para que você também ore no seu lugar, para que o Senhor venha te libertar. Às vezes não é nem você, às vezes é um familiar seu. E o Senhor, Ele quer usar você para transformar essa vida, como usou a vida de Eliseu. Então feche seus olhos, pode soltar a música. Senhor Jesus, nesse momento está aqui o teu povo, Pai. Muitos aqui estão presos por demônios, muitos estão presos, Senhor, por ciladas, mas eu quero repreender no nome de Jesus e declarar que há sobre você a liberdade de Cristo. Há sobre ti a liberdade vinda do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer te libertar. O Senhor quer sacudir a sua vida. O Senhor, Ele tem uma obra. O Senhor quer fazer de você uma pessoa frutífera.